A história de Armin Meias é um dos casos mais chocantes e perturbadores de canibalismo já registradas. Sim, registradas em vídeos. Armin Meias, um técnico de computação de 42 anos de idade, também conhecido como o Canibal de Rotenburg, é um homem alemão que ganhou notoriedade em 2001, quando foi preso por matar e comer uma pessoa voluntária que ele encontrou na internet. Além de chocante, ela divide muitas opiniões das pessoas se ele deveria ser preso ou não. Fique aqui para entender e tirar as suas próprias conclusões sobre esse caso horrível. E se você estiver comendo, não assista esse vídeo. Para lhe contar essa trágica história, vamos começar do começo. Armin Meias era o irmão mais novo de uma família com 3 filhos e teve uma infância bem conturbada. Foi abandonado pelo pai quando tinha apenas 8 anos de idade e assistiu ele indo embora enquanto corria atrás do carro para ele voltar. Sua mãe era controladora e amargurada, não tinha amigos nenhum e criticava tudo que Armin fazia, além de tratar o garoto de 8 anos como um escravo. Ela também tinha vestígios de problemas mentais. Por algum motivo, ela decidiu decorar a casa como um castelo medieval e obrigava o filho, assim como ela, a usar roupas tradicionais do período medieval, ou seja, uma completa esquizofrênica. Quando pequeno, ele escutava muito a clássica história de João e Maria e ele dizia ficar empolgado com a parte em que a bruxa alimentava as crianças para poder devorá-las. Ele também criou um amigo imaginário que se chamava Frank e, como sua imaginação era muito fértil, chegou a idealizar uma forma física para ele, tendo aos 12 anos começado a sentir atração por esse amigo imaginário e assim questionando a sua sexualidade. Uma família bem normal, não é mesmo? Precisando urgente de tratamento psiquiatra. Conforme o tempo passava e Armin ia crescendo, ele foi aceitando o fato de que Frank era apenas fruto da sua imaginação e que ele não existia de fato. Mas Frank foi o único que sumiu, pois seu desejo de devorar pessoas como a bruxa de João e Maria permaneceu. A convivência com sua mãe era bem conturbada e um dia ele decidiu escapar da convivência com ela. Como? Se alistando para o exército da Alemanha, onde ele passou alguns anos. Finalmente, um lugar onde ele iria entrar na linha. Só que não. Armin era um soldado exemplar e disse que nesse período ele não desejava e nem pensava mais em comer carne humana. Depois de ter terminado seu período no exército, Armin procurou uma agência de casamento, que naquela época funcionava como os aplicativos de namoro hoje em dia. Foi lá então que Armin conheceu sua noiva, Petra. Os dois tinham um relacionamento normal, mas ele não conseguia sentir uma atração ou ligação forte por ela. O que fazia ele pensar que para conseguir ter isso, ele precisava comer partes de sua carne. Os pensamentos e vontades macabras voltando à tona novamente. O seu noivado com Petra não deu certo e eles terminaram. Com isso, Armin voltou a morar com a mãe. Nesse período, seu desejo intensificou em buscar uma pessoa que o preenchesse não somente no coração, mas também no estômago. Um tempo depois de Armin ter voltado a morar com sua mãe, ela infelizmente faleceu por consequências de um acidente e por conta disso ele acabou ficando com bastante tempo livre, por não precisar cuidar dela. Armin começa então a passar bastante tempo na internet, e não nessa internet comum que estamos acostumados a navegar, e sim na Deep Web. Lugar com bastante pessoas exóticas e perturbadoras. Ele descobriu então um fórum chamado Café Canibal, um fórum perturbador em que pessoas compartilhavam suas vontades e desejos de carne humana. Nesse fórum, Armin resolve postar um anúncio onde procura um homem forte e robusto de 18 a 30 anos, que deseja ser comido literalmente. Sim, teve mais pessoas que responderam esse absurdo de anúncio. Um dos homens se chama Bernard Brandes, um masoquista que fantasiava doentemente de ter seu pênis mordido e arrancado a dentadas, pois, de acordo com ele, esse seria o auge do prazer sexual.
No fatídico dia 9 de março de 2021, Armin Meiwes e Bernhard Brandt se encontraram na casa de Armin, em Rotenburg, Alemanha, para realizar o ato terrível que ambos haviam planejado. Brandt estava ciente do que estava prestes a acontecer e, de acordo com Armin, consentiu com o ato de ser morto e comido vivo. Brandt tomou pílulas para dormir, bebeu muito álcool, teve relação sexual com Armin e permitiu que amputasse seu pênis com os dentes. Mas, como Armin não conseguiu, acabou amputando com uma faca. Eles tentaram comer juntos o órgão cru, mas era muito borrachudo, sem condições de comer. Armin tenta cozinhar, mas acaba queimando a carne e o jogando para o cachorro. Uma completa cena absurda de se imaginar. Brandt estava quase desmaiando com frio e pede um banho quente para Armin. E Armin acaba o levando para o banho e lendo o livro para ele enquanto Brandt morria de hemorragia na banheira. Depois disso, ele pendurou o corpo em um gancho de açougueiro e começou a prepará-la. As entranhas e a cabeça foram enterradas no quintal da casa de Armin, e o resto foi cortado e preparado para congelar. E assim Armin consumiu a carne de Brandt por 10 meses, comendo ao todo mais de 20 quilos de carne. Armin se declarou decepcionado com sua vítima, pois, segundo as palavras dele, abre aspas, ele exigiu que eu o esquartejasse imediatamente, e eu queria conhecê-lo melhor primeiro. Fecha aspas. Nada de anormal nisso, né? Quem não quer conhecer primeiro a sua vítima antes de executá-la? Outra decepção de Armin foi, abre aspas, mentiu sobre sua idade. Ele disse que tinha 36 anos, mas na verdade tinha 42. Fecha aspas. Uma informação que deveria ser concedida a princípio, certo? Porque podia fazer o canibal desistir de sua caça. E não satisfeito com o ato de Brandt de se voluntariar para ser comido vivo, Armin quis filmar todo o ato horripilante dos acontecimentos. E sim, ele criou registros perturbadores em vídeo dos eventos que se desenrolaram. Provavelmente esses vídeos vão estar na Deep Web, mas você não vai procurar, certo? Porque assim você está declarando ser mais doente mental do que esses dois juntos. Armin declarou que a carne estava acabando e ele voltou a criar um outro anúncio na Deep Web para encontrar uma outra pessoa que queria se voluntariar a ser comida por ele. Nesse meio tempo, um estudante norueguês viu seu anúncio na internet e resolveu ligar para a polícia e o denunciar. A polícia invadiu a casa de Armin em dezembro de 2002 e encontrou restos de carne humana, fitas de vídeos detalhados dos horríveis acontecimentos e algumas outras provas que o incriminaram, levando ele a julgamento. O problema desse caso é que na Constituição alemã o canibalismo não é crime e como o ato foi consentido e voluntariado pela vítima com provas, as penas foram relativamente leves, assim dividindo a opinião de muitas pessoas dizendo que não deveria ser preso por ter consentimento da vítima, e outras pessoas dizendo que independente do consentimento, ainda assim é um crime. Armin foi condenado a uma pena de 8 anos por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Isso porque, de acordo com a lei, ele apenas assistiu Brandt tirar sua própria vida. Ao se justificar para a polícia o segundo contato com uma vítima em potencial, Armin afirmou que a carne da primeira vítima acabou rapidamente. Com palavras de Armin Meiwes, abre aspas, o ato de comer os restos mortais deu sentido à morte, já que o corpo não foi jogado fora. Fecha aspas. Ainda bem que ele foi contido, porque o homem estava se tornando um serial killer. Em 2008, por pressão da sociedade de que Armin era um homem muito perigoso para ser solto, a justiça então fez um novo julgamento. E nesse novo julgamento, Armin Meiwes foi condenado à prisão perpétua, onde permanece até os dias de hoje. O tribunal considera que, apesar do ato ter sido consensual, o crime era extremamente grave e inaceitável.
O caso de Armin Meiwes continua sendo um exemplo sombrio dos extremos da psicologia humana e um exemplo de piores mentes que se pode encontrar na Deep Web, um lugar sombrio e quase impossível acesso para pessoas leigas, ficando assim fora dos holofotes do governo e das grandes mídias da internet, criando um ninho de mentes perturbadas e crimes horripilantes. Uma frase muito importante que Armin disse no tribunal em seu julgamento, abre aspas: "Se eu tivesse ido a um psiquiatra alguns anos atrás, provavelmente não teria feito o que fiz." Fecha aspas. Pessoal, precisamos urgentemente normalizar a terapia e a ida para o psiquiatra. Terapia e consulta psiquiatra não são para loucos, como normalmente as pessoas acham, mas sim um lugar de tratamento para não se tornar um louco. Qual a sua opinião sobre esse caso? Armin deveria ser solto por ter feito um crime consensual ou ele está no lugar onde merece estar, em uma prisão perpétua? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado por ficar até aqui. Esse é o canal Arquivo 13. Se quer mais vídeos como esse, não deixe de se inscrever e acionar o sininho de notificações. Até um próximo vídeo e fui!